Vamos falar sobre alimentação, sobre nutrição. Estamos no verão e com o calor, com as altas temperaturas, o ânimo das pessoas muda, a gente fica diferente e com certeza em algum momento a nossa alimentação fica diferente também. A maneira como a gente se alimenta, como a gente se nutre, fica diferente. Para falar sobre isso e para nos dar algumas dicas bem legais, a gente convidou a nutricionista Luana Redel, que já é conhecida de vocês, telespectadores do NT Sul, ela que há algum tempo comentou pra gente. A gente quer que você volte, viu, Luana? Eu também estou querendo voltar aí, Então, vamos conversar sobre isso. Olha, boas novas. Mas então, Luana, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de alimentação. Muda a estação, chegou o verão, muda a questão de alimentação também, a maneira como a gente deve se alimentar? Com certeza, né, Helena? Assim, acho que é bem importante da gente ressaltar que quando está com essas altas temperaturas que a gente vem passando aí, né? Tanto dezembro quanto janeiro, pouca chuva, tempo extremamente quente e realmente o nosso corpo parece que fica mais sedento pela água, mais sedento por uma alimentação mais leve. A gente não tem tanta vontade de consumir alimentos tão pesados, né? Porque senão a gente fica se sentindo até mais desconfortável, acaba não se sentindo bem fisicamente, até mais cansado por conta da alimentação. E claro que a gente tem sim soluções para nos alimentar um pouquinho melhor nessa estação e tentar aproveitar um pouco mais dela, né? Claro que a principal fonte que a gente não pode deixar de falar, que é extremamente importante no verão, é o consumo de água, né? Se no inverno a gente tem aquela reclamação, é difícil, é muito frio, eu esqueço de beber água, no verão a gente não tem essa desculpa, e aí a gente necessita consumir pelo menos 2 litros de água. Claro, essa é uma recomendação padrão. Eu sempre sugiro para todo mundo em casa, pegue o seu peso, valor em quilos, e multiplique, né? Faça vezes 35 ml, tá? Então, a gente calcula que cada quilo de peso vezes 35 vai dar o valor mais ou menos de que cada pessoa precisa de fato de água, né? Fica personalizado o consumo. Exatamente, que é o personalizado que vai fazer a diferença. Tem gente que vai precisar 2,5 litros, 3 litros, tem gente que vai precisar 1,5 litro, então a gente consegue não sobrecarregar o organismo. Claro que água em excesso, se a pessoa é saudável, não tem malefício, né? A gente estaria trazendo malefício se fosse uma pessoa com algum problema de saúde, problema renal, mas não é o caso. Falando de maneiras de pessoas saudáveis, de maneira geral, em 35 ml vezes o peso, que daí você em casa vai descobrir o consumo aí de água diariamente. Bom, dada essa dica inicial, uma pergunta que seguramente muitas pessoas estão se fazendo é: eu bebo água, mas assim, ó, um suco é legal, né? Uma batida, o que eu tomo de líquido entra nessa conta ou não? Infelizmente não entra nessa conta, né? Água pura, a gente precisa consumir uma X quantidade e a gente, claro, deve usar e abusar dos sucos na estação, né? Chá também, o chá gelado entra como uma boa opção. As pessoas gostam também de consumir isotônico, principalmente quem pratica exercício físico nesse momento, que acaba suando mais e quando a gente sua, a gente perde bastante o sal ali no nosso suor, a gente perde outros minerais, né, além do sal, e aí a gente precisa fazer essa reposição hidroeletrolítica, que é responsável aí, no caso, o isotônico, que vai fazer esse auxílio de repor o que foi perdido no exercício e deixar nosso corpo hidratado. Até porque, na verdade, uma das principais causas de internação, muitas vezes no verão, principalmente no pessoal da terceira idade, ali passou dos 60 anos, é a desidratação. Então, chega nessa época bem contrário do inverno, que a gente tem muita gente gripada, no verão a gente acaba tendo muitos idosos internando por desidratação, esquece de tomar água. Então, a gente já sabe que eles têm uma dificuldade em tomar água, então, às vezes, o suco vai ajudar nesse processo, o repositor hidroeletrolítico, né, o isotônico vai ajudar nesse processo, de repente, um chazinho gelado. Como eu disse, não conta como água, mas entre não tomar nada e já ingerir algum desses líquidos já vai auxiliar a manter um pouco mais hidratado e até melhora da proteção da pele, que também é importante da gente ressaltar. Luana, a verdade é que quando a gente começa a sentir sede, quando o organismo dá sinal de alerta, é porque já tem sinal de desidratação? Sim, com certeza, né? Quando a gente sente sede, é porque a gente já está em processo de desidratação. Para a gente não sentir a sede, a gente realmente precisa ter uma periodização na hidratação.
de meia em meia hora tomar um golinho. Não estou dizendo que precisa ser uma quantidade exorbitante, mas que a gente esteja sempre em contato com a água, né? Sempre tomando alguma quantidade, uns 50 ml de água. Se a gente tomar dessa maneira, vai ser mais fácil. E outra coisa importante, Lena, já que tu puxou essa brasa aí da questão de sentir a sede, que muitas vezes, quando a gente diz assim, eu tô com fome, muitas vezes é falta de água no corpo também. Então, assim, quando a gente tá com aquela fome muito excessiva, que a gente diz assim, qualquer coisa que eu comesse agora acho que já matava a minha fome, na maior parte das vezes é falta de consumo de água também. E é sinal de desidratação. Dor de cabeça, suor, cansaço, também podem ser sinais de desidratação. A água pode ser um remédio, um santo remédio. Pode, deve. E vale ressaltar mais uma situação. Água com gás também é permitido, tá? Tem muita gente que fica naquela dúvida se pode ou não, e pode sim consumir. Auxilia também no processo de hidratação. Tá. E quanto à alimentação, Luana? A gente sabe que nessa época de verão, com o calor, é recomendado alimentação mais leve. E aí entra frutas, verduras, legumes. Mas eu não gosto de frutas, verduras e legumes. E aí, como é que eu me alimento? Aí a gente pode tentar adaptar um pouco, né? De repente fazer em batidas. Normalmente o pessoal acaba aceitando bem, colocar um morango, uma melancia, o pêssego, que são frutas bem suculentas da nossa estação, até mesmo o melão, dentro de batida de fruta, vai auxiliar nesse processo. A gente pode usar alguns vegetais também, hortaliças, dentro de sucos, né? A couve se encaixa super bem dentro de qualquer suco. E ainda, pensando um pouco mais, assim, querendo já se arriscar um pouco na cozinha, entra os sorvetes e picolés que a gente pode fazer em casa com base nas frutas, né? A banana congelada, ela é uma ótima fruta para fazer como base de sorvete. Então, sempre que a banana estiver quase estragando em casa, congela ela sem casca. Quando ela estiver bem congelada, bater com mais um morango ou bater com alguma outra fruta de preferência, um pouquinho de leite, o sorvete fica maravilhoso. Então, assim, é vitaminado, né? Cheio de vitaminas das frutas, cremoso, e também ajuda nesse momento de calor que a gente quer mesmo gelado. E o picolé de frutas a mesma coisa. A gente pode usar até o leite de coco e bater alguma fruta junto, colocar nas forminhas, levar no congelador. A criançada normalmente adora, porque quem não gosta de picolé é um sorvetinho. E quando é saudável, a gente tem mais vontade ainda de comer, né? De pensar, tô comendo uma coisa tão gostosa, me matando aí minha sede, refrescando o meu corpo nesse calor e ainda sendo saudável. Então, é uma opção para quem não gosta tanto de comer a fruta ou a verdura in natura. E o que a gente deve evitar no verão? Evitar mais a comida pesada mesmo, assim, grande quantidade de carne vermelha, evitar coisas muito quentes no verão, tentar uma temperatura morna, até comidas mais geladas para quem gosta, tentar evitar, assim, comidas muito com molho, né, massas, lasanhas, que são comidas mais fortes mesmo, e tentar, fritura entra também dentro disso, né, não que não possa, assim, eventualmente, mas tentar coisas bem mais leves, né, mais refrescantes. Até a utilização de uma folhinha de hortelã na água ou no suco ajuda também nessa questão de refrescar no verão. Atividade física. A gente sabe que no verão daí tu pratica atividade física, nem sempre tem aquela disposição, mas é uma coisa legal de se fazer, né? E tem a questão de hidratação e também a questão de alimentação. Tudo entra, né? Com certeza, né? Hoje em dia a disposição que a gente tem no nosso dia a dia está relacionada à nossa alimentação e o que a gente come, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a gente não pensa, mas o mundo ele foi perfeito na sua criação. De que maneira? No inverno, a gente tem uma predominância de frutas ricas em vitamina C, que auxiliam na imunidade e previnem muito a questão das gripes, infecções respiratórias. No verão, a gente tem o quê? Frutas suculentas, a gente tem o melão, tem o pêssego, tem a melancia, que são frutas ricas em água, que auxiliam na nossa hidratação. Então, as frutas, elas obedecem, inclusive, o que o nosso corpo precisa. E pensando nesse contexto, eu preciso entender que se eu conseguir me alimentar pensando no que eu tenho na estação, eu vou ter um pouco mais de energia do que se eu tentar comer coisas que não são da estação, né? E isso vai ajudar na questão da prática de exercício físico, né? Comer uma grande quantidade de comida agora, às vezes não é o que o pessoal tem mais vontade de comer. Então, de repente, fracionar mais vezes ao dia. Não estou conseguindo comer uma quantidade adequada, acho que eu estou comendo pouco, porque pode acontecer, isso é muito comum. Então, eu posso, de repente, tomar um café da manhã, esperar umas
umas 2, 3 horas fazer outra refeição, esperar umas 2, 3 horas fazer outra, nem que ao longo do dia eu faça 6 a 8 refeições, só que eu diminua as quantidades, para tentar alimentar um pouco melhor o meu corpo, um pouco mais de disposição e aí não ficar me sentindo tão mal na hora da prática de exercício. Porque não adianta eu comer em grande quantidade, chegar lá e ficar nauseado, ou ficar enjoado, ficar desconfortável para fazer a prática do esporte que eu escolher. Tem um outro aspecto também bastante interessante nessa época do verão, que se destaca bastante, se salienta em muitas pessoas, a questão de pés inchados, mãos inchadas, retenção de líquidos. Tem a ver com a alimentação, com a hidratação. Tanto alimentação quanto hidratação, né? A gente pode fazer uso de chás ajudam no processo de desinchar, só que a maior parte das coisas que a gente não pensa é na nossa alimentação. E às vezes está associado ao alto consumo de açúcar, alto consumo de produtos embutidos, que daí são ricos em sal. Então, quanto mais sal e açúcar eu consumir, maior a tendência de eu fazer retenção hídrica. E aí eu vou ter o pé, a mão inchada. O calor auxilia no processo, mas ele não é o único responsável. A maior parte da responsabilidade é o que a gente está ingerindo de alimentação, que normalmente é o consumo rico aí de açúcar, sal, gordura no dia a dia. Essas dicas, essas referências que a gente está conversando aqui, Luana, vale para adulto, para criança, para o bebezinho, para o vovô e para a vovó? Com certeza, né? Claro, principalmente a gente tem que ter mais cuidado ainda com a criançada e com os idosos, né? Idosos, de uma maneira em geral, não gostam de consumir água, eles perdem um pouco o paladar para a questão da água, e aí muitas vezes eles têm essa maior chance de desidratação. E a criança, por querer correr na rua, brincar, se agitar, muitas vezes esquece de tomar água. Então eu sempre digo, pais têm que estar sempre atento e quem estiver cuidando de pessoas aí acima de 65 anos em casa, principalmente, ter mais atenção, insistir, levar um copo d'água, vovó já tomou água hoje, lembrar, porque eles esquecem no dia a dia. Então, realmente, a gente precisa dar uma insistida, principalmente nessa população, que é a criançada e os idosos. Legal. Luana, o papo está muito legal, está muito bom, com certeza vocês estão gostando também. Dica final para o pessoal de casa, e eu quero dar uma dica extra para vocês, que a Luana, por ser nutricionista, e também a gente percebe que ela ama o que faz, ela vai além. Nas suas redes sociais, né, Luana? A Luana sempre dá dicas de alimentos, de pratos diferenciados, ela é amante da atividade física também, então dá para seguir a Luana lá, para você ter muitas dicas lá e com certeza, né, poder desfrutar de tudo isso, né, Luana? E para encerrar, como eu disse antes, a tua dica final para quem nos acompanha. Acho que a minha dica final é, o primeiro e assim, a principal alimento de todos é a água. A gente tem que estar sempre junto de nós, a água. E se a gente puder escolher pelo menos 1 ou 2 frutas para se apegar nessa estação e tentar consumir, seja ela batida em fruta, batida com água, batida com leite, ou tentar fazer de uma preparação um pouco diferente, cozida, que tem pessoas que gostam, e tentar escolher alguma folha para a gente colocar na alimentação, que também é rica em água, né? As folhas verdes em geral, alface, por exemplo, eu acho que vai deixar a alimentação muito mais saudável. E ainda, finalizando, a questão da pele, né? A questão de frutas e vegetais ricos em beta-caroteno, alaranjados, arroxeados, auxiliam também na proteção da pele, junto com os protetores solares. Então, também é importante para quem gosta de pegar um sol, para quem quer ficar mais bronzeado, para quem quer proteger a pele, cenoura, beterraba, mamão, laranja, melão, são fundamentais nessa estação. Muito bom, muito legal. Luana, obrigada mais uma vez por nos receber e por esse bate-papo gostoso, viu? A gente adorou. Obrigada. Fico à disposição para o pessoal de casa, para quem quer me seguir, é @NutriLuanaRedel. Ok. Tá aí. Eu acho que a grande dica, a grande deixa de tudo isso que a Luana acabou de mencionar é que uma pequena mudança de atitude, né, Luana? A inclusão de algum tipo de alimento na sua refeição já pode representar um grande início, uma grande virada na vida e na saúde de cada um, né? Com certeza. Tá bom então. Daniel, as dicas estão aí. Você que nos acompanha, espero que tenham gostado desse bate-papo. Volto contigo no estúdio.